Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus. Queridos, eu quero ler hoje, falando aí desse mês fantástico, dezembro. Fantástico por muitas coisas, mas principalmente por causa do Natal. O dezembro é mês da Bíblia, no Brasil, tá? Mês da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro. Dia 25 de dezembro, Natal. E tem a passagem do ano, que a gente imagina que está mudando de ano. É tudo consequência. Mas a gente diz, agora eu estou em 2018, né? Então dezembro é um mês fantástico. E férias, está todo mundo pescando e tudo mais. Então vamos ler hoje, para meditar nesse dezembro ainda, Mateus 1, 18 a 25. Leia comigo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quero fazer uma pequena meditação nessa palavra sobre o nascimento de Jesus, destacando alguns itens. Então vamos lá. No versículo 18, Maria, a mãe de Jesus, estava desposada com José, era esposa de José. Ela era esposa de José. Era esposa, mas ainda não tinha tido relações sexuais com José. Porque ela só teve relações sexuais com José depois que Jesus nasceu. Ela teve, pela Bíblia, acredito que ela teve pelo menos 6 filhos. Ela teve vários filhos. Filhos e filhas, né? Conforme a Bíblia diz. E eles ainda não haviam coabitado. Coabitar é fazer coito, é fazer sexo. Então eles não haviam feito isso. Mas ela ficou grávida do Espírito Santo. Agora aqui entra assim algo que está acima da compreensão humana. A fé é suprarracional. Então, algumas coisas estão claras. Ela estava grávida, a barriga cresceu, ela era uma mulher grávida, está vendo, todo mundo vendo. Mas ela havia ficado grávida sem a concorrência de um homem, um macho. Não tinha homem, não tinha naquela época não se fazia cirurgias ou implante de embrião, ou essas coisas. Não tinha isso, esse desenvolvimento tecnológico científico. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo.
Eu creio. E você? Eu creio. Isso é uma questão de crença, não é? De fé. Eu creio. Assim como eu acredito que Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, do pó da terra. Depois Deus fez a Eva da costela do Adão. Acredito. Eu acredito que Jesus veio à terra e se tornou um homem e é o Salvador. Então eu acredito que ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Agora, se você me perguntar, mas como pode ser isso? Eu devolvo a pergunta. Sei lá, como é que você acha que foi? Isso é monumental. É infinitamente impossível saber para nós humanos, né? Versículo 19: o seu esposo José não queria que ela tivesse uma má fama, uma fama ruim. Então ele estava pensando em fugir, deixar secretamente, fugir, sumir. Tipo assim, a culpa fica comigo, Maria não é culpada e eu não quero que ela tenha má fama. Tipo assim, eu amo muito a minha esposa, ainda não assumi esse casamento, nós estamos ainda só compromissados, mas ainda não posso fazer sexo com ela, ainda não está liberado, ainda não nos casamos, mas então eu a deixo, e aí todo mundo acha que eu sou culpado, eu sou covarde, eu fugi. Então ele não queria que ela tivesse má fama, ele assumiria. Enquanto ele estava pensando isso, está no versículo 20, apareceu para ele um anjo do Senhor. O anjo do Senhor disse: José, você é filho de Davi, queridão. Você é da geração de Davi. Está lá naquela história de Ruth. Você é da geração de Davi. Está aqui na genealogia, no versículo 16 também. Então, você, queridão, é filho de Davi, José. Olha, eu quero te dizer, José, não tema receber a Maria, a sua mulher. Está escrito aqui, versículo 20. Aqui, Maria, tua mulher. Você tem Bíblia aí, pode ver, está no versículo 20. Maria era a mulher dele. Maria era a mulher dele. Mas esse filho não era do espermatozoide dele. Entende? De fato, quando alguém diz eu não acredito, eu particularmente até entendo isso. Que ele não quer acreditar, ele quer entender. Como é que ele vai entender isso? Isso é uma questão de fé. É uma questão de fé, de revelação. De crer ou não crer. A concepção de Jesus não é normal. É extraordinária. A única concepção extraordinária que já existiu foi de Jesus. Único. Não tem outro. Não tem semelhante. Não tem igual. Não tem para comparar. É ímpar. Entende? Diz, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Deus agiu de um modo humano e ao mesmo tempo não humano. Deus é Deus. Versículo 21 diz, ela vai dar à luz um filho. Não tinha exame para determinar o sexo, mas o anjo falou, é um filho, é um machinho, é um homem, é um filho. Não é gênero, ele depois vai ver o que ele quer ser. Não. Mas a lei no Brasil fala que sim, mas Deus diz que não. Eu prefiro ficar com Deus. Eu não aceito a lei do Brasil e de país nenhum. A lei do mundo não pode desmentir a lei de Deus. Se ele quer desmentir a lei de Deus, ele vai se arrebentar no fogo do inferno. Eu não quero. Entendeu? Eu prefiro ficar com a verdade. E às vezes a verdade fica dura para a gente. Mas a verdade no final é boa. Então ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus.
Jesus significa Salvador. Então Jesus é um nome escolhido a dedo. E Josué, no hebraico, né? Então, aquele Josué que era o sucessor de Moisés, aquele Josué, você sabia que o nome dele foi mudado? Não era Josué. Foi mudado, foi posto Josué. E Josué ficou. O nome Josué gera o nome Jesus. E Josué é um tipo de Jesus. Então, Jesus significa Salvador, aquele que salva o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. E aí ele, citando o profeta Isaías do capítulo 7, versículo 14, ele diz, isso está acontecendo porque diz uma profecia, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então José despertou do sono, fez como o anjo falou com ele e recebeu sua mulher. Recebeu sua mulher. Não fugiu mais e disse, vou levar para frente, vou tocar. Deus tem um plano, estou dentro. Deus tem um plano, estou dentro. Essa atitude de José foi a atitude de Maria também, né? Deus tem um plano, estou dentro. Maria, você e tal. Ela diz, estou dentro. José, você. José diz, estou dentro. Deus falou, estou dentro. O plano de Deus é que é bom. Meus medos, minhas dificuldades caem por terra agora, porque diante de Deus eu não preciso temer. Então foi onde ele recebeu sua mulher. Agora, olha o que diz, então, versículo 25. Ele recebeu sua mulher, mas, quer dizer, contudo, mas, porém, todavia, contudo, né? Todo mundo que estuda português sabe isso aí. Contudo, José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz o seu filho Jesus. Depois que ela deu à luz Jesus, aí ele a conheceu. Mas enquanto ela não deu à luz o nenenzinho, ele não a conheceu. Aí alguém diz, está vendo? José não conhecia Maria. Fica até difícil nesse argumento, né? Mas tem gente que não entende. Tem um versículo, quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, que foi aquele homem que cuidou de um sujeito que foi atacado na estrada, foi machucado, e o bom samaritano catou esse homem, cuidou das feridas e tal. E o texto em português diz assim, que o bom samaritano desceu do seu jumento, do seu burro, e foi olhar o doente, e diz assim, e pensou-lhe as feridas. Do verbo pensar mesmo, pensamento. Pensou-lhe as feridas. O que é isso? Pensou-lhe as feridas. Você sabia que o povo brasileiro tem uma dificuldade muito grande para entender o próprio português, né? Mas essa é uma frase tranquila, comum, significativa. Ele cuidou das feridas. José só conheceu Maria depois que Jesus nasceu. Quer dizer, ele fez sexo com ela só depois que Jesus nasceu. Que é o caso de Caim, né? Diz que Caim conheceu a sua mulher, mas já era a mulher dele, já tinha filhos, talvez, com certeza tinha filhos. Mas lá, quando ele mudou dali, fugido, ele conheceu a mulher. Era a mulher dele, já tinha dormido junto, já tinha se visto assim nus. Conheceu porque ele teve relações sexuais com ela. Então é o caso aqui, José teve relações sexuais com Maria depois que Jesus nasceu. Então o nascimento de Jesus é envolto em mistérios, em coisas difíceis para a gente entender. Foi diferenciado, mas ninguém sabia disso. O povo não prestou atenção nisso. Estava todo mundo fazendo seu recenseamento, sem saber dessas coisas. Desceu um coral de anjos dos céus cantando, ninguém viu. Uma estrela foi para Belém,
Só alguns pastores lá do mato é que viram. Entendeu? Então é isso. O povo não prestou atenção. Quem não presta atenção não vai ver. Quando ele vir, será tarde demais. Já passou. Passou a banda, tocou e ele nem escutou. Porque não prestou atenção. Então que Deus nos abençoe. Está aí, ó, anotado o texto de Mateus 1, versículo 18 em diante, sobre o nascimento de Jesus. Que Deus nos abençoe. Tenha um Natal fervoroso, cristão, crente. Não tenha vergonha que na sua casa não tenha pinga, cachaça. Não tenha vergonha disso. Tenha vergonha que se Jesus não puder entrar na sua festa. Entendeu? Bom, que Deus nos abençoe. Nós estaremos juntos nesse ano de 2018, ou se Deus permitir. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no